Olá pessoal, após quase 2.500 votos em uma enquete relâmpago aqui no canal, vocês escolheram a primeira divisão de Andorra como a próxima liga a ser abordada. Então, bora hoje conhecer todos os jogadores brasileiros que na atual temporada estão atuando nessa competição. Confere só! Primeira Divisão é o nome da principal competição de clubes do Principado de Andorra, um pequeno país soberano limitado pela França ao norte e pela Espanha ao sul. Criada em 1995, um ano antes da UEFA e da FIFA reconhecerem o país como filiado, essa competição é uma das mais jovens do velho continente e conta com o domínio do Santa Coloma, que já possui 13 troféus na história. Também chama a atenção por uma curiosidade em comum. Nem todos os jogos são realizados em Andorra. Os 6 estádios credenciados para uso na primeira divisão pertencem à própria Federação de Futebol de Andorra, e um deles fica na Espanha. É o Centro Esportivo da Las, que fica na região da Catalunha. A primeira divisão de Andorra tinha até pouco tempo um formato de disputa diferente, com uma espécie de segunda fase para completar o calendário. Mas desde 2023, com o aumento de 8 para 10 participantes, a competição voltou a ser mais tradicional. Os clubes jogam entre si 3 vezes, o que dá um total de 27 rodadas. Aquele que somar mais pontos leva para casa o troféu de campeão e também uma vaga na primeira fase de qualificação da Liga dos Campeões. O vice e o terceiro ganham o direito de disputar a primeira fase de qualificação da Liga Conferência. O último da tabela cai direto para a segunda divisão e o penúltimo joga um play-off de permanência contra o vice-campeão da segundona. Geralmente, a primeira divisão de Andorra acaba sendo uma competição dominada por jogadores estrangeiros. Em média, mais de 70% dos inscritos são oriundos de outros países. E na atual temporada, a presença de brasileiros é algo bastante significativa. 8 estão espalhados em 4 clubes. No elenco do La Massana, equipe promovida da segunda divisão na temporada passada, estão o zagueiro Patrick Iago, o volante Tafarel e os atacantes Willy e Jefferson. Patrick tem 32 anos e está no futebol andorrano há um pouco mais de um ano. La Massana é o seu terceiro clube diferente no país. Antes de se aventurar em Andorra, o zagueiro passou pelo futebol lituano e acumulou passagens por vários clubes do Brasil, como Linense, 4 de Julho do Piauí, Asa de Arapiraca, entre outros. Patrick ainda não estreou pelo novo clube na primeira divisão. Tafarel já é mais experiente, tem 35 anos e também está no futebol andorrano desde 2023. Além de uma breve passagem pelo futebol da Eslováquia, esse brazuca fez boa parte de sua carreira em clubes menores aqui do Brasil, como Atlético Roraima, Crato e Pinheiros do Espírito Santo. Contratado pelo La Massana há um pouco mais de um mês, tem um jogo na primeira divisão. O atacante Willy tem 26 anos e existem poucas informações sobre sua carreira aqui no Brasil. Segundo alguns sites, ele teve uma passagem pelo Pinheiros do Espírito Santo antes de se mudar para Andorra em 2023. Ele soma um jogo na primeira divisão. Fechando o quarteto, Jefferson é de todos os brazucas da primeira divisão de Andorra o mais bem adaptado ao futebol local. Afinal, ele segue estabelecido no país há quase 10 anos. Defendeu 7 clubes diferentes antes de chegar ao La Massana em 2023. Jefferson ainda não estreou na atual temporada da primeira divisão. No elenco do Scouts temos o zagueiro Emanuel e o meia Christian. Emanuel tem só 23 anos e é cria da base do Fluminense. Também chegou a ter passagens por Bangu e Arte Sul antes de assinar com o clube andorrano agora em setembro de 2024. Essa é sua primeira experiência internacional. Esse brazuca é outro que ainda não estreou pelo novo clube na atual temporada da primeira divisão. Christian, por sua vez, tem 25 anos e já é um atleta com uma boa experiência internacional. Outro revelado pelo Fluminense, já atuou na Eslováquia, Inglaterra, Portugal e Malta antes de se mudar para Andorra no início de 2024. Contratado pelo Scouts no último mês de julho, participou de 2 jogos do clube na fase de qualificação da Liga Conferência, mas ainda não estreou na primeira divisão. Ex-Grêmio Barueri e com passagens por clubes de divisões menores de Portugal e da Espanha, o lateral esquerdo Thiago Portuga vai para sua segunda temporada pelo Paç de la Casa. Aos 32 anos, ele já atua no futebol andorrano desde 2022, tem um jogo na atual temporada da primeira divisão. Por fim, o atacante Davi Rodrigues é há pouco tempo atleta do Peña Escarnada.
Davi é aquele mesmo que alguns anos atrás era conhecido como sósia do atacante Marinho, que hoje está no Fortaleza. Antes de chegar ao futebol andorrano, teve uma breve passagem por Malta e aqui no Brasil acumulou passagens por inúmeros clubes, como o Grêmio, Anápolis, Uberlândia, Falcon, entre outros. Hoje, com 25 anos, ele ainda não estreou na primeira divisão andorrana. Está aí na sua tela a atual classificação da primeira divisão de Andorra, que começou agora no mês de setembro. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no canal Brazucas pelo Mundo. Até mais!